Da última vez que eu fiz esse vídeo, eu ranqueei os romances que eu li na minha vida, romance romântico, né? Dessa vez a gente vai falar de fantasia. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luísa Temponi e vamos de que hoje? Ranquear os melhores livros de fantasia que eu li, segundo o quê? Segundo Ana Luísa mesmo, tá? Não é o melhor livro de fantasia da vida de todo mundo, porque a gente não dá conta disso, mas os melhores para mim. Entendeu? E eu tô gostando de fazer esses vídeos de ranking. Eu pretendo fazer pelo menos um de ficção científica ainda também. Mas por enquanto a gente fica com fantasia. Então, tenha de romance, eu vou estar deixando o link na descrição e depois aí você passa lá pra ver. Achei que tinha que fazer de fantasia, por quê? Fantasia foi o gênero que me inseriu o gosto pela leitura. Então, ainda é muito presente na minha vida, é um dos gêneros que eu mais leio, então nada mais justo do que comentar aqui com vocês os 10 livros de fantasia que mais me marcaram na vida. Sabe aquele lugarzinho especial de prestígio dentro de você? É isso aí. Então, talvez eu esteja me repetindo aqui para algumas pessoas e para quem ainda não conhece, vai ser novidade. Para outras pessoas nem tanto. Mas vamos pro ranking, que é o que interessa. Então, em 10º lugar, eu coloquei Artemis Fowl, do Eoin Colfer. Esse livro aqui ficou muito famoso no início dos anos 2000 e foi uma das séries que me consolidou como leitora, então não poderia deixar de colocar nesse ranking aqui. E é uma série de livros que eu acho que vale a leitura até hoje. O Eoin Colfer é um autor irlandês e tem muito desse fato presente na história dele. E assim, é um livro, é uma saga juvenil, tá? Bem juvenil mesmo, mas não deixa de ser interessante. E a história fala sobre um menino prodígio do crime. Eu tenho a minha versão é tão antiguinha, mas tão antiguinha, tadinha. Mas tá bom ainda. Ainda tem aqui, onde eu comprei, num sebo, lá em Petrópolis, há muito tempo atrás. São esses livros dessas capas aqui, metalizadas. Hoje em dia, o primeiro ganhou uma capa nova e as demais não. E eu gostaria muito de que fossem relançados, porque minhas edições estão todas assim, velhinhas. Ao todo são 8 livros nessa série. Fala sobre o menino prodígio do crime. Ele é herdeiro de criminosos, então criminosinho é. Ele tem ali por volta dos 12 anos no início da saga. E tudo isso, e a história começa quando ele desconfia que além do mundo humano, existe ali um mundo das fadas. E ele porque quer provar que existe por conta de um acidente que aconteceu com o pai dele. Então, como nada para o Artemis, ele vai investigar até encontrar uma incidência, um vestígio, né, sobre esse mundo das fadas. E ele acaba sequestrando uma fada para poder dialogar com o mundo das fadas e pedir uma recompensa por essa fada, né? Só que não é uma fada qualquer, é uma das policiais mais importantes da Leprechaun. E aí a treta começa. Esse livro eu acho que entra muito na vibe do sci fantasy, né? Que é a fantasia com elementos de ficção científica, porque esse mundo das fadas é completamente tecnológico. E assim, o autor, ele é muito genial, é muito genial. Então, mesmo você adulto, se tiver numa vibe de ler um negócio juvenil com essa vibe, vai ler Artemis Fowl, é muito bom. E eu repito, eu queria muito novas edições dessa série. Não sei se venderia tanto hoje em dia, não sei. Mas você encontra tranquilo eles pra vender tanto no físico, acho que e-book também. Não tenho certeza, mas eu ponho informação na tela caso tenha e-book. E aí, em 9º lugar, eu pensei na trilogia As Margens da Fundição, do Robert Jackson Bennett. Pra quem não tá ligado em qual livro que é, esse aqui, ó. O primeiro aqui é esse aqui, ó, Founder's Side. O segundo se chama Shorefall. E o terceiro, Locklands. E aqui no Brasil eles vêm pela editora Morro Branco. A gente tem a tradução do primeiro e do segundo aqui. O terceiro estamos aguardando aí. Tomara que seja em breve. Eu até quero colecionar todo em português. Eu acho essa capa muito bonita. Muito bonita. Uma das capas mais bonitas que eu tenho aqui. Eu tô torcendo que venha logo. Eu quero colecionar os 3 em português. Por enquanto eu tenho o segundo e o terceiro em inglês e o primeiro em português. Mas é uma trilogia que eu quero ter toda em português no futuro. Então, esse é uma trilogia de fantasia com bastante inspiração nos livros do Brandon Sanderson, por sinal. E é um heist no mundo de fantasia que também tem a ver com tecnologia, de certo modo. Mas ele pende muito mais pro lado da fantasia épica.
A diferença que tem, assim, tem muita diferença, óbvio, das obras do Brandon, você só vê a inspiração ali, mas o que eu gosto muito do desse autor, do Robert Jackson Bennett, é o ritmo. Eu gosto de cenas de ação, eu gosto desse tipo de coisa. Eu adoro heist, né, que são histórias sobre grandes roubos organizados. Esse autor entrega muito isso, e ele tem um ritmo frenético, apesar dos livros serem gigantes, eles têm um ritmo frenético, mas sem perder a coesão da narrativa. Então a gente tem uma protagonista que é fora da lei e ela tem uma habilidade meio que fora do comum. Ela tem a capacidade de ouvir os sigils. É assim que ficou em português? Não lembro. Eu vou falar em inglês só porque eu não lembro mesmo em português como é. Ela tem a capacidade de ouvir os sigils, que são tipo umas inscrições que fazem. Eu vou entrar aí nessa questão. E modificá-los e conversar com eles para poder alcançar os objetivos. E o que são essas inscrições? É o sistema de magia desse livro. Basicamente, se você tem, sei lá, um pedaço de madeira aqui, a pessoa que tem a capacidade de fazer essas inscrições, colocando as inscrições corretas nesse toco de madeira, e você convencendo esse material, essa madeira, que na verdade ela não é uma madeira, que ela é feita de metal, aquele objeto vai acreditar que ele é feito de metal e assim ele vai absorver essas propriedades do que ele não é. Parece confuso, mas não é. O autor vai te explicar muito melhor do que eu. Então esse objeto vai incorporar essas propriedades e vai se tornar outra coisa. Isso eu tô explicando de forma bem simples, mas é bem mais elaborado do que isso. E a gente tem aqui o mundo de Tevani, lembra muito a vibe de Arcane. E o ponto alto dessa história pra mim é a personalidade dos personagens, eu acho incrível. E é um tipo de fantasia que toma muitos rumos diferentes de muita coisa que eu já li na minha vida. Eu tô ansiosa pra terminar, quero me organizar ainda nesse final do ano para poder ler meus calhamaços, porque o terceiro livro é gigante, então vem aí em algum momento num futuro próximo. Em oitavo lugar fica Wicked, do Gregory Maguire. Eu tenho essa versão aqui, antigona, traduzida, é da Edioro, e tem um pocket em inglês também que tá mais difícil de pegar, mas ele tá por ali. Mas meu pocket tá tão velhinho que eu preciso de uma edição nova desse livro. Esse livro aqui é uma releitura do Mágico de Oz. Desse livro aqui surgiu o musical. E, enfim, vai contar a história do Mágico de Oz pela perspectiva da bruxa má do Oeste, que aqui a gente vai chamar de Elphaba. Só que ao contrário do Mágico de Oz e da premissa, assim, que parece ser light, não é. É um livro bem denso, ele é até um livro bem lento mesmo. Fala sobre questões, assim, ele fala muito sobre racismo, ele fala muito... até sobre IST eles falam aqui, de preconceito em geral, tem vários temas, assim, mais adultos. E como eu tava falando, é um livro lento, mas é uma leitura interessante. Eu vejo muita gente se frustrar com esse livro aqui quando as pessoas conhecem o musical e amam o musical. Eu também gosto muito do musical. Mas esse livro aqui, ele toma rumos muito diferentes das escolhas do musical, até por conta da recepção de público, né? O musical precisava levar para um lugar mais light, e esse livro aqui leva para um lugar super denso. Então não é um livro engraçado, não é um livro bonitinho, mas é um baita livro interessante, uma baita visão maneira que o Gregory Maguire trouxe para essa história tão popular. E esse livro é um dos favoritos da vida também. Não só um dos favoritos de fantasia, mas um dos favoritos da vida. Essa edição minha aqui eu já comprei em sebo, mas ela tá bem inteirinha ainda. Olha a letrinha, olha a letrinha. E aí, em sétimo lugar, ficou outro queridinho meu. Todos eles são, né, desses 10 aí. E, enfim, foi até difícil escolher 10. Em sétimo lugar é um livro que eu li lá, acho que foi em 2018. Acho que foi. Que é A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Foi o livro que eu conheci o Felipe, e eu gosto muito do trabalho dele. E esse livro aqui também é uma fantasia épica. Essa capa é linda, né? Também. E é uma duologia. Eu não sei se vai ser esse ano ou no próximo, mas vai sair a segunda e última parte. Quando isso acontecer, eu vou querer ler. Eu vou querer reler quando... O mapa aqui de Unterak, que é o mundo aqui que se passa... É tipo uma cidade mesmo onde se passa a história. Eu vou querer reler esse livro porque eu já li tem muito tempo. Então, quando a Intrínseca, ela anunciar que a pré-venda do segundo, eu vou reler o primeiro. Tô falando que vem releituras por aí, é isso. Então a gente vai aqui ter um mundo restrito à última cidade do mundo que restou, que se chama Unterak, e ele é regido por uma única deusa. E se você não venerar essa deusa, meu amor, você vai se ferrar. Tá até autografado esse aqui, acho que é o único livro autografado que eu tenho. E tem, tipo assim, como é a última cidade, supostamente a última cidade desse mundo, as pessoas vivem amontoadas sobre condições precárias e, tipo, eles vivem
tipo, amontoados em poucos metros quadrados mesmo. Só que aqui a gente vai acompanhar um pequeno grupo rebelde que vai começar a desafiar essa deusa e esse poder ali onipotente dela, ela e os seus generais, enfim. E aí eles acabam se juntando e descobrindo os segredos sórdidos ali do local, se sentem na obrigação de fazer alguma coisa pra mudar essa realidade. Ô, fantasia épica bem feita essa daqui, porque pega uma premissa que a gente tá muito acostumado em livros de fantasia e desenvolve de um jeito espetacular. É um livro bastante cruel em muitos aspectos, tá? E a gente tem 2 pontos de vista aqui também. Tem uma vibe esquisitérrima aqui, que é proposital. Eu amo esse livro. Vem aí essa releitura assim que a Intrínseca anunciar o volume 2 e último dessa duologia. Em 6º lugar ficou um livro que existe somente em inglês, se chama Daughter of Mystery, da autora se chama Heather Rose Jones, e faz parte de uma série. Eu não sei como é que tá o andamento dessa série, eu li até o 4º, eu lembro da autora falando que ia até o 7º livro, mas eu realmente não tenho acompanhado de perto pra saber como é que tá o andamento. Mas é uma série que quando sair o próximo eu quero ler também. E no livro físico agora ela tá muito cara, na época que eu comprei não era cara assim. E no Kindle tem um valor bem legal, que é tipo 20 e poucos, acho que é R$24,90 se não me engano. E esse livro aqui é fantasia histórica, num país inventado chamado Alpênia. Esses livros se passam no início do século XIX. E a magia aqui é de forma muito sutil. A magia aqui acontece baseada nos mistérios do terço, pra ter noção. Mas é muito sutil, mas é considerado fantasia histórica. E a autora aqui, ela é PhD em linguística, então tem todo um estudo de linguagem aqui no meio do livro que pode ser um pouco meio esquisito no início, mas você acaba se acostumando. Tem até uma explicação aqui no início. Notas de pronúncia e tal, é muito interessante. E, de qualquer forma, de todos os que eu li, o primeiro foi o meu favorito, que é esse daqui. Todos os livros dessa autora têm protagonistas sáficas. Esse daqui, ele alterna no ponto de vista de 2 personagens. Uma delas herdou uma fortuna e propriedades de um barão. Eles tinham uma correlação ali. E ela herdou essa fortuna depois, porque o barão sabia que ele ia morrer e ele deixou. E ninguém entendeu porque ele deixou pra... tipo sobrinha dele, um negócio assim. Deixou pra ela em si. Não sei se chega a ser sobrinha, não. Acho que o grau de parentesco... Não, ele é padrinho dessa menina. E ninguém meio que entende, sabendo que ele tinha outros parentes que ele poderia ter deixado, mas ele deixou pra essa menina. E ela, do nada, ela completa 18 anos, se não me engano, e ela ganha isso tudo e ela fica meio assim, ainda ganha raiva dos outros de graça. E o outro ponto de vista é da guarda-costas do barão, que é considerado um escândalo na sociedade. Ele criou desde sempre uma menina apenas como guarda-costas dele, então ela é esgrimista. E ela é pouca coisa mais velha do que a Margaret, que é a outra personagem, coisa de 1 ou 2 anos, se não me engano. E no testamento dele, ele diz que a posse dessa guarda costas dele vai também como herança pra essa menina. Como se uma pessoa fosse posse. É bem bizarro, isso causa um sentimento bem controverso nos personagens. Mas, de todo jeito, elas são obrigadas a conviver. E essa Margaret, a herdeira das coisas, ela é que sente a magia desse país e manipula, de certo modo, essa magia. Mas é bem sutil e bem interessante o jeito que as coisas acontecem aqui. E assim, juntas essas 2 personagens acabam descobrindo coisas na história do Barão e sobre elas mesmas que elas nem faziam ideia. Então, vale demais se você gosta de fantasia histórica. É uma série que ainda tá incompleta. Eu vou até pesquisar pra ver se a autora tem pretensão de continuar essa história, porque é de uma editora independente lá de fora. É por isso que o valor dele tá tão caro. Na época que eu comprei isso aqui, foi em 2018, foi 60. E eu já achava caro pra época. Hoje em dia tá tipo 189, entendeu? Então mais vale comprar no Kindle, que tá 24. E antes da gente ir pro top 5, se você estiver gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também deixar aquele like, porque me ajuda demais. Caso queira me seguir nas redes sociais, elas ficam todas na descrição. E agora vamos continuar. Top 5. Em 5º lugar, Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon. Esse belo tijolinho aqui que me apresentou esse mundo que a Samantha chama de The Roots of Chaos. Quer dizer, tem a prequel dele aí que eu tentei ler esse ano e eu não tô na vibe, por incrível que pareça. Mas em algum momento sai, porque eu realmente gosto muito desse universo. Eu só não tô na vibe do tijolo no momento. Esse livro aqui tem
tudo que uma boa fantasia épica pode pedir, né? Que é intriga política, é treta, é dragão, é magia, entendeu? É gente lutando, amo. Aqui, e fora que aqui a gente tem dragões interpretados pela visão tanto aqui do Ocidente quanto dragões asiáticos, por exemplo. Embora não seja no mundo real que se passa esse livro é inspirado também no Oriente Médio, em algumas partes da Europa e também na Ásia. Então são muitos elementos aqui de inspiração para esse livro aqui, que é um negócio do lance de profecia, né? Enquanto a rainha de Aines estiver lá viva e bem, o tal do Inominado não vai aparecer. Então, enquanto essa rainha estiver no poder e a obrigação dessa rainha é sempre ter uma filha mulher para ocupar o espaço dela. E elas sempre são muito iguais, sabe? Depois que ela morrer, tem outra no lugar dela. E enquanto essa rainha existir, enquanto essa linhagem existir, o Inominado não vai dar o ar de sua graça. O Inominado aqui é uma entidade maligna. Todos temem e aguardam o retorno dele. E aqui ele tá mostrando que ele... galera, tô chegando, então se prepara, entendeu? E ele é um baita dragãozão sinistro. Então, meio que as coisas estão começando a ruir e a iminência desse Inominado chegar tá, assim, na cola dessa galera. Então tá todo mundo meio que aflito. E nisso a gente tem o Priorado das Laranjeiras, que é um grupo de mulheres que se prepara para esse evento para poder conter e manter a paz no mundo. E um dos pontos de vista é uma dessas integrantes do Priorado que tá infiltrada ali nessa corte em Aines, para justamente garantir que a Rainha Sabran fique viva e que o Inominado não deu ar de sua graça. Aqui a gente tem 4 pontos de vista, é o da Id e tem o da Tané, que é do outro lado, do lado que é inspirado na Ásia, que é a minha personagem preferida, por sinal ela merecia ter... eu acho que tem 2 defeitos esse livro. Pouca história da Tané, pra mim eu gostaria de ter visto mais dela. E outra coisa, o final. Prepara pro final ser muito corrido. É um problema? Não é um problema. Mas eu gostaria de ter visto mais o conflito final. A resolução tá lá e ela é importante, mas eu gostaria mais de ter passado tempo no conflito final. Mas mesmo assim, não é um livro que é ruim por causa disso. Ele é maravilhoso, principalmente se tu tá naquela vibe de preciso me enfiar minha cara num livro de fantasia e ficar preciso morar nesse mundo de fantasia por um tempo. Isso aqui entrega tudo. Os outros pontos de vista acabam sendo mais móveis do que o da Id, que fica mais ali na corte, né? Eles passeiam mais. Então, tu que tá na vibe do tijolão, lê isso aqui, tá? Em quarto lugar, jamais poderia deixar esse livro de fora, que é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Esse livro aqui é um dos meus queridinhos da vida também, não só do gênero fantasia, mas da vida. E é uma trama episódica. Foi o meu melhor livro de 2021, minha melhor leitura de 2021. E é uma trama episódica que os capítulos, eles se entrelaçam e tal, mas são vários casos do capítulo, sabe? E a gente acompanha uma maga com personalidade incrível, que é a Josefa, e um caçador de demônios chamado Toninho. E o que acontece? Eu sempre falo desse livro aqui, mas eu vou repetir nesse vídeo porque sim, porque eu quero. E esse livro é muito divertido, ele é muito gostoso de ler, traz muito da cultura pop, muito do folclore de uma forma assim, bem costurada. É muito prazeroso ler esse livro. E se passa na década de 60 aqui no Brasil, no Nordeste. Então esse aqui vale cada página virada. Agora bora de afunilar pro top 3 de melhores fantasias da vida da Ana Luísa. Esse daqui foi uma leitura desse ano, que é Legends and Lattes, do Travis Baldree. Esse aqui também só temos em inglês no momento, mas eu, assim, fonte vozes da minha cabeça, eu acho que esse aqui tem chance de ser traduzido em algum momento aqui pra gente. Eu li em janeiro esse livro aqui, e ele é o que chamam lá fora de cozy fantasy, né? Que é aquela fantasia confortável pra você só descansar a sua cabeça. Não tem grandes aventuras aqui, embora utilize os elementos. E assim, esse é um livro sobre recomeços, que recomeços são importantes em qualquer ponto da vida. A gente tem como protagonista uma orc que era mercenária e ela resolve que quer mudar a vida dela e quer uma vida mais tranquila. E nas aventuras dela, ela conhece uma maravilha chamada café.
E ela resolve abrir uma cafeteria numa cidade que ninguém conhece o conceito de café. É muito legal que o autor fala que a máquina de café é tecnologia dos gnomos, é uma coisa incrível. A gente vai acompanhar o dia a dia dela erguendo esse café, os encontros que ela vai ter na vida ali, quem vai trabalhar com ela. Tem um mistériozinho ali também, mas não é uma grande aventura, mas é interessante de acompanhar também. Todos os elementos, quem gosta de fantasia épica, e principalmente quem gosta de jogar RPG, seja ele RPG de mesa ou RPG virtual, vai aproveitar isso aqui demais. Mas mesmo se você não acompanhar RPG, for fã de fantasia, isso aqui vale demais. Sabe aquele livro que você sente uma quenturinha assim no coração? Nossa, eu odiei essa expressão que eu usei, mas é exatamente isso que dá pra sentir, entendeu? Enfim, eu amei demais esse aqui, ele fica no meu terceiro lugar, sem sombra de dúvida. E eu torço muito que ele realmente venha aqui pro Brasil. Eu acho que funcionaria muito bem aqui pro público BR, sabe? Enfim, essa capa é maravilhosa. Em segundo lugar, é um livro que eu tô relendo no momento. Estou relendo com o clube da Lily, do canal Lily Peterson. Good Omens, Belas Maldições, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Ele não poderia estar longe dessa lista. Isso aqui é uma fantasia mais puxada pro lado contemporâneo, né? E basicamente vai contar a história do apocalipse de uma forma muito engraçada, sob a regência de um anjo e de um demônio apegados à vida terrena. A adaptação desse livro aqui é perfeita, tem no Prime Video, óbvio, né? Tem a segunda temporada já. Enfim, tem tudo à mão do Neil Gaiman, né? Então tá coerente com os personagens. Apesar de eu preferir ainda a primeira temporada, a segunda também tá espetacular. Esse livro aqui é um dos queridinhos da minha vida e eu não poderia deixar de colocar ele em segundo lugar. Quase é o primeiro, só não é o primeiro porque tem uma fantasia que fala um pouquinho mais alto pra mim. Assim, se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você já sabe aí o que eu vou falar daqui a alguns minutos. Leiam Belas Maldições se você quiser dar boas risadas, porque é aquela coisa do mundo sólido que o Neil Gaiman traz com o humor fora da casinha do Terry Pratchett. Em primeiro lugar, no meu ranking de fantasias, eu dei uma semi-roubadinha porque é outro sci fantasy, né? É uma fantasia com vários elementos muito presentes de ficção científica. Esse daqui é uma ópera espacial com coisas de fantasia, com elementos fantásticos ali. E nada mais é do que a saga do Túmulo Trancafiado, que surpreendi ninguém aqui agora como o meu livro preferido de fantasia, né? Acabou o vídeo, é isso. Mentira. Esse livro, essa saga aqui, eu tenho 3, né? Por enquanto é o que tem lançado. Mas ainda vai existir um quarto e último livro da Tansy, né? Que vai fechar essa história aqui. Absolutamente uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Aqui no Brasil, eu sempre falo isso, a gente só tem o primeiro, nem de perto notícias sobre o segundo, que eu acho uma pena. Ah, mas aí você pergunta, Ana Luísa, mas você lê a saga em inglês? Então pra você não faz diferença. Então, justamente, pra mim pode não fazer diferença. Mas pra muita gente faz diferença e muita gente vai ler em português, saca? Então eu queria tudo em português. Eu ainda tenho esperança de que venha pro Brasil? Tenho, porque a esperança é a famosa última que morre, né? Mas eu gostaria de pelo menos um pronunciamento sobre o fato, se a gente pode esperar que venha ou não. Eu não sei nem como é que eu explico essa saga, porque ela é inexplicável. Começa que necromantes no espaço. Gente tendo ações questionáveis o tempo inteiro. Tem muito gore, até mais do que você pode imaginar. E olha que eu não gosto de gore, mas nessa história eu relevo. Não tem muito pra onde fugir quando se trata de necromancia, né? Humor muito questionável. Temos inimigas aqui que são inimigas mesmo e são obrigadas a cooperar até o que a gente espera que se torne um Enemies to Lovers. Vamos aguardar o último livro da saga. Vilões e antagonistas que a gente, tipo, ama. Eu não vou me estender sobre esse livro, porque eu já falei sobre ele diversas vezes aqui no canal, mas saibam que ele é meu livro de fantasia preferido, meu sci-fantasy preferido. Vou deixar linkado aqui nos cards e aqui na descrição o vídeo completo sobre esse livro, que eu até fiz em parceria com o Dex. Então, tá tudo lá, caso você tenha interesse de conhecer essa história um pouco mais de perto. Tá linkado aí, caso você queira conhecer o meu livro favorito de fantasia. Aliás, tem uma playlist que tá incompleta ainda, será completa em algum momento da vida. Tá lá tudo dissecadinho, bonito. E pra quem gosta de
livro fora da casinha, só vai. Muito fora da casinha. E eu falo isso sempre com o quê? Com o melhor das intenções possíveis. Nunca é no pejorativo. E de resto, eu torço que essa ausência de informação sobre a saga do Brasil seja passageira. E aí eu quero saber de vocês. Qual é o livro de fantasia preferido da vida de vocês? Me conta nos comentários. E por hoje é só. Galera, se inscreva aí no canal, aquele lance todo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!